Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem tá nos acompanhando no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, no rádio, né? E até pela televisão, como disse a Ruth ontem, né? Porque o pessoal pode botar o YouTube na TV. Hoje tem Smart TV. Nada impede. Hoje tem as Smart TV, pode colocar o YouTube na TV, então telespectadores também, né? Boa noite ao meu amigo Thiago, final de semana marcado por duas coisas. Primeiro, a decisão de um título inédito. Segundo, duelos entre cearenses. Escolha, minha amiga Ruth. Você quer começar por onde? Vamos começar com o clássico rei. Bora! Final de semana de bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Um final de semana, como eu disse, marcado por duelos entre cearenses. O maior deles, obviamente, é o maior produto do nosso futebol, que é o Clássico Rei, o duelo entre Fortaleza e Ceará. O Fortaleza é o mandante dessa partida, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Pois bem, as duas equipes chegam em momentos, talvez, não digo distintos, mas momentos um pouco diferentes, né? O Fortaleza está na zona de rebaixamento, é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro, né? Precisa dessa vitória contra o Ceará para se recuperar, tentar deixar a zona de rebaixamento, que é uma zona muito incômoda, né? E o Ceará, por sua vez, não vive um grande momento, porque encerrou antes ali da pausa para a Copa do Mundo, não vinha bem, vinha de 2 derrotas, né? E na partida contra o Sport foi um empate no tempo normal, né? Apesar da classificação. Mas é um time que tá fora da zona, né? Tem 15 pontos, tem jogos a menos, porque o Ceará não jogou, por exemplo, a partida contra o Fluminense foi adiada por conta da participação do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Então, o Ceará tem jogos a menos e tá ali no meio da tabela relativamente confortável. A diferença de pontos do Ceará pro Fortaleza hoje é de 5 pontos, né? Então, são clubes que vivem momentos não, como disse, né, não distintos, mas diferentes, um pouco diferentes. Para essa partida, inclusive, essa informação acabou de chegar, tá? O técnico Juan Pablo Vojvoda vai contar com o José Martínez, né? Atacante recém-contratado, vindo do Argentino Júnior. Para essa partida ele está disponível. O BID, o nome do jogador foi publicado no BID, né, que é o boletim informativo da CBF. Ele está regularizado e à disposição do Vojvoda, deve ir no banco de reservas, né? Mas tem um jogador que também é um reforço do Fortaleza, foi contratado recentemente também e que vai estar em campo, né? Deve inclusive estar em campo iniciando a partida, porque foi muito elogiado no duelo contra o Bahia. Inclusive foi o autor do gol do Fortaleza no duelo contra o Bahia. E esse jogador é o meia Matheus Pereira. E hoje, inclusive, foi ele o escolhido para ir para a coletiva de imprensa, né, para falar aí sobre esse clássico rei, né? Ele que vai pela primeira vez disputar o Clássico Rei, né? Então a novidade aí para ele, mas ele já se colocou ali como se tivesse incomodado, né, com esse tabu que o Fortaleza tem contra o time do Ceará. Fortaleza que não vence o Ceará desde 2023. O técnico Léo Condé, por exemplo, está invicto, né, nos duelos contra o Fortaleza desde que chegou ao time do Ceará. E ele disse que está incomodado com essa situação, né, e que esse momento agora, esse jogo de domingo, é perfeito. É um momento perfeito para o Fortaleza não só acabar com esse tabu, como também vencer para tentar deixar a zona de rebaixamento, e a gente vai ouvir ele nesse momento. Vamos lá. Não só o torcedor está insatisfeito, pode ter certeza que nós jogadores também temos consciência da situação que estamos e não estamos satisfeitos também. Com o grupo que temos, com o elenco que temos, o Fortaleza devia estar lá em cima, brigando lá em cima, porque temos muita qualidade. E como você disse, é um clássico, sabemos da importância e o único pensamento que temos sobre o jogo de domingo é ganhar. São os 3 pontos diante da nossa torcida, precisamos do apoio do torcedor e vamos com tudo para conquistar os 3 pontos. Pois é, ele está incomodado e ele garantiu que o Fortaleza vai estar focado 100% na vitória sobre o time do Ceará. O Ceará, como eu disse, está fora da zona de rebaixamento, né? Também quer vencer para voltar a pontuar na competição e principalmente, né,
principalmente que é o Ceará tentar se afastar da zona de rebaixamento. O Ceará que sempre deixou muito claro que o primeiro objetivo é se livrar da zona de rebaixamento e que, se possível, vai tentar brigar por coisas maiores. E aí a gente coloca, por exemplo, uma briga por competição internacional, no caso Sul-Americana e Libertadores. Mas o foco do Ceará principalmente é não estar entre os 4 últimos ao final do Campeonato Brasileiro. E o Fernando Sobral falou sobre isso, sobre a importância de uma vitória sobre o Fortaleza para tentar se distanciar cada vez mais da zona da degola. Tratar o jogo, cada jogo como uma final, porque se você perde, você se aproxima da zona, se você ganha, você se aproxima lá de cima também. E o nosso pensamento é esse, cara, é se entregar ao máximo durante cada jogo, sabendo que 3 pontos, né, pode nos distanciar lá do nosso principal objetivo, que é a distância ali do Z4, onde eu acredito que a maior parte dos clubes hoje na Série A se preocupam. Pois é. E aí ele falou uma coisa que eu destaco aqui, né? Que é muito importante. Nesse momento, por conta de seu início ainda da competição, embora já tenha tido a pausa do meio do ano, por conta de seu início da competição, os clubes estão muito próximos. Então uma vitória pode te colocar lá embaixo, lá em cima, e uma derrota te coloca lá embaixo. Pra você ter uma noção. O time do Mirassol hoje é o 9º colocado, tá? A diferença dele para o Internacional, que é o primeiro time da zona, é de apenas 6 pontos. Só 2 vitórias. Então, assim, tá muito embolada a competição ainda. Então, qualquer vitória é essencial para colocar o time ou lá em cima ou lá embaixo. Então, tem muito dessa alternância de tabela. Eu acho que apenas os primeiros colocados ali, o Flamengo, o Palmeiras, o Bragantino, foram quem desgarrou mais do restante do grupo. Mas nos demais, os demais times ali estão muito embolados. Então é um jogo, cada vitória é extremamente importante, tanto para o Fortaleza como para o Ceará. E só para a gente completar essa questão do giro da rodada, dos jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro, destacando, claro, os nossos clubes cearenses, vamos ter jogo da Série C também, Floresta recebendo o Ipiranga. Esse jogo é amanhã, 7h30 da noite, no Domingão, tá? E na Série D, duelos de cearenses. Foi por isso que eu falei isso, que os duelos cearenses marcam esse final de semana, porque vamos ter na Série D Iguatu e Maracanã amanhã, 5 horas, no Estádio Morenão, em Iguatu. Horizonte Ferroviário no domingo, às 4 horas da tarde, no Estádio Domingão, em Horizonte. Só pra gente destacar também, Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará é domingo, 8h30 da noite, na Arena Castelão. E também vamos acompanhar a final da Copa do Mundo de Clubes. Vitor, antes de você encerrar rapidinho, Série A, Brasileirão, jogos de ida e volta ou não? Não, é todo mundo contra todo mundo. São 38 rodadas, estamos na 13ª ainda. Então vai pegar o Fortaleza agora, o Ceará vai pegar o Fortaleza pega o Ceará. Depois os jogos seguem enfrentando os demais clubes e até a 38ª rodada. Tá certo. Só pra gente pontuar também, o primeiro turno termina na 19ª rodada. Então, na 19ª rodada, encerra o primeiro turno e o segundo turno já começa na 20ª rodada. Muito obrigada pela sua participação, Vitinho. Um bom final de semana e até segunda. Até segunda.